Bom dia, esse menino. Bom dia, dona moça. Hoje nós estamos aqui para continuar o nosso estudo sobre as bases moleculares da vida e hoje a gente vai falar sobre os sais minerais. Então, muito provavelmente você já viu isso aqui na embalagem de algum alimento, de alguma bebida, né? Fonte de vitaminas e minerais, que são os tais dos sais minerais. Mas o que de fato são esses sais minerais? Você já parou para pensar nisso? Os sais minerais, gente, é um conjunto de substâncias inorgânicas indispensáveis para o funcionamento do nosso organismo. Por exemplo, o cálcio, o ferro, o flúor, o cloro, são todos exemplos de sais minerais que nós precisamos para sobreviver. Na verdade, existe pelo menos 15 tipos aí de sais minerais que estima-se, né, que sejam indispensáveis para o funcionamento do nosso organismo. Mas por que então que esses sais minerais eles são tão importantes? Qual é de fato a importância desses sais minerais? A importância deles é que eles participam de diversas estruturas do nosso organismo e também porque eles participam de algumas reações que acontecem no nosso organismo e são indispensáveis para a nossa sobrevivência, como por exemplo o ferro. O ferro é um sal mineral importantíssimo para que o nosso organismo consiga carregar o oxigênio de um lado para o outro. O ferro está presente em uma proteína que nós temos no nosso sangue chamada hemoglobina, que é a proteína responsável por carregar o oxigênio. Só que sem o ferro, essa hemoglobina ela não consegue carregar o oxigênio e sem oxigênio acontece o que com a gente? Exatamente, a gente morre. Então o ferro é indispensável para essa função do nosso organismo de carregar o oxigênio de um lado para o outro. Um outro exemplo da importância desses sais minerais é o cálcio. O cálcio é um componente muito importante dos nossos esqueletos. Sem o cálcio, a gente não conseguiria ter esse esqueleto rígido que nós temos. Então, o cálcio está ali participando da formação das células ósseas e por isso ele é tão importante para a formação dos esqueletos. Um outro exemplo da participação dos sais minerais nas funções do nosso corpo é o magnésio. O magnésio ele é um importante cofator para as nossas enzimas. Ah, professora, como assim cofator, enzima? Não entendi, foi mais nada. Olha só, enzimas, gente, são substâncias importantíssimas para acelerar reações no nosso corpo. Por exemplo, reações de digestão. A gente precisa de enzimas digestivas para acelerar o processo de digestão. E o magnésio, ele participa como cofator dessas enzimas. É como se o magnésio fosse um ajudante dessas enzimas e sem esse cofator, essa enzima ela não consegue agir, porque o magnésio ele auxilia como se fosse, auxilia essa enzima a encaixar a substância que ela vai digerir ali no nosso exemplo, né? Então, o magnésio é esse ajudante aí dessas enzimas para acelerar reações no nosso organismo. Sem esse sal mineral aqui, a gente não conseguiria fazer essa reação. Todos esses sais minerais, eles precisam ser adquiridos na alimentação. Nós precisamos, então, consumir na nossa dieta esses sais minerais, sejam em maiores quantidades ou em menores quantidades. Quando a gente precisa desse nutriente, desse sal mineral, em maior quantidade, a gente diz que ele é um macronutriente. Macro de grande, né? Então, quando a gente precisa desse sal mineral em grande quantidade, a gente diz que ele é um macronutriente. Mas quando a gente precisa dele em menor quantidade, a gente diz que ele é um micronutriente, micro de pequeno, tá? De pouco. Um exemplo de um macronutriente é o cálcio. Como eu já falei, né, que faz parte das nossas células ósseas, importantíssimo para a formação do nosso esqueleto. Estima-se que uma pessoa de 70 quilos tenha em seu organismo mais ou menos 1,2 quilos de cálcio no seu organismo, mais ou menos ali, né? Depende da pessoa, logicamente. Então, o cálcio é um exemplo de um macronutriente. E um exemplo de um micronutriente é o ferro. No caso do ferro, uma pessoa de 70 quilos vai ter somente 4 gramas de ferro no seu organismo. Apesar dele ser muito importante, dele ter uma função essencial no transporte de oxigênio,
só é necessária essa quantidade aqui, então a gente classifica ele como micronutrientes, ok? Agora, como é que a gente encontra esses sais minerais no nosso organismo? Ele pode ser encontrado basicamente de duas maneiras: ou dissolvido em água, formando íons, ou imobilizados, cristalizados nas diversas estruturas do nosso corpo. Quando eles estão dissolvidos em água, eles têm uma grande importância para o funcionamento do nosso corpo e pequenas variações nessa quantidade desses sais minerais pode ocasionar em modificações profundas do funcionamento do nosso corpo. Por exemplo, o cloreto de sódio ou o sal. Quando a gente tem variações na quantidade desse cloreto de sódio no nosso corpo, as células elas podem aumentar a permeabilidade das suas membranas para a água. Aí aqui, ó, se eu tenho então uma quantidade maior de cloreto de sódio do lado de fora das minhas células, se eu tenho uma quantidade aumentada desse cloreto de sódio do lado de fora das células, a membrana celular pode aumentar sua permeabilidade para a água, fazendo com que a célula ela perca a água para o meio extracelular. Isso aqui, gente, aumenta o fluxo sanguíneo, porque logicamente aumenta a quantidade de água fora das células, aumentando o fluxo sanguíneo e pode ocasionar um aumento da pressão arterial, em um processo que nós chamamos muitas vezes de hipertensão. E é por isso então que os médicos recomendam que as pessoas que têm hipertensão não consumam sal ou consumam muito pouco sal por conta desse processo aqui que acontece nas variações desse sal mineral, que é o cloreto de sódio. Uma outra maneira da gente encontrar esses sais minerais no nosso corpo é imobilizados ou cristalizados. Aí, nesse caso, eles vão estar então como componentes de estruturas esqueléticas do nosso corpo e vão ser então pouco solúveis em água. Alguns exemplos de sais minerais que são encontrados imobilizados é o fosfato de cálcio, que é o fósforo e o cálcio encontrado nos nossos ossos, o próprio cálcio encontrado na casca de ovo das aves, por exemplo, e o carbonato de cálcio, que é encontrado na carapaça ou no exoesqueleto de alguns insetos e alguns crustáceos, como por exemplo esse caranguejinho que a gente está vendo aqui, ok? Agora, gente, vem aquela parte da aula que a gente não gosta muito, que a gente acha meio chato, mas que é necessário, que é a gente analisar as tabelas, ver as tabelas de quais são os sais minerais, quais as funções deles e onde é que eles são encontrados. Então vamos lá ler a nossa tabela aqui no nosso quadro. Primeiro vamos falar do cálcio. O cálcio, então, é muito importante para a formação de esqueletos, né, como a gente já viu lá, a formação das células ósseas, mas também muito importante para a contração muscular, para a coagulação sanguínea e para o funcionamento do sistema nervoso. E onde que é encontrado esse cálcio? No leite e em seus derivados, iogurte, queijo, né? Em hortaliças de folhas verdes, normalmente de folhas verdes mais escuras, como o brócolis e o espinafre, em grãos integrais, em carnes e em ovos. E qual é os sintomas da deficiência do cálcio? Debilidade do crescimento e perda da massa óssea. Logicamente, né, se o cálcio ele tem essa importância para a formação dos esqueletos, a deficiência de cálcio vai ocasionar alguma debilidade no crescimento e na massa óssea. O outro sal mineral é o cloro, que juntamente com o sódio vai auxiliar no equilíbrio osmótico ou no equilíbrio hídrico das nossas células. E foi aquele exemplo lá que a gente falou, né, do NaCl ou cloreto de sódio ou o sal de cozinha. Então, esse cloro aqui, juntamente com esse sódio, que é o que a gente vai ver a seguir, auxilia então no balanço hídrico, no equilíbrio osmótico do nosso corpo. Mas o cloro, gente, ele é também muito importante para a nossa digestão, porque o cloro ele vai participar da formação do ácido clorídrico.
que é um ácido presente no nosso estômago, responsável por digestão de algumas substâncias. Então, esse ácido clorídrico aqui tem uma grande importância na digestão que acontece no estômago, e sem o cloro ele não pode ser formado. Mas o cloro também é o principal íon negativo extracelular e também tem uma função nervosa. Onde que a gente encontra o cloro? A gente vai encontrar o cloro no sal de cozinha, como a gente já comentou, na água tratada, geralmente aquela água que vem da empresa de águas da sua cidade vem com cloro, em carnes e ovos também tem cloro. E qual é o sintoma da deficiência do cloro? Cãibras e redução no apetite. E agora, então, vamos falar do sódio. O sódio, como a gente já comentou, né, juntamente com o cloro aqui, ele vai auxiliar no balanço hídrico, no equilíbrio osmótico do nosso corpo, na regulação aí da quantidade de água fora e dentro das nossas células. Mas o sódio também tem uma ação em nervos e músculos. O sódio participa na indução do impulso nervoso, juntamente com o potássio, que é outro sal mineral que a gente ainda vai falar, mas é importante a gente ter em mente, ó, que o sódio tem essa ação em nervos e músculos. E além disso, o sódio é o principal íon positivo nos fluidos extracelulares. Onde que a gente encontra o sódio? No sal de cozinha. Qual o sintoma da deficiência de sódio? Cãibras e redução do apetite. Continuando aqui, então, o que mais que nós temos? Agora nós vamos falar do potássio. O potássio é um sal mineral que também tem participação na ação de nervos e músculos. Como eu falei para vocês antes, juntamente com o sódio, o potássio ele participa na formação do impulso nervoso. Mas o potássio ele também é importante na síntese proteica, ou seja, na formação de proteínas, no balanço hídrico, ou seja, naquele equilíbrio osmótico, na quantidade de água dentro e fora das células, e também é o principal íon positivo nas células. Dentro das células, ele é o principal íon positivo. Onde que a gente encontra o potássio? A gente vai encontrar o potássio em carnes, em derivados do leite, como iogurte, queijo. Muitas frutas também têm potássio, principalmente ó, a banana. A banana é uma fruta com muito potássio, também em hortaliças e grãos. E qual é o sintoma de deficiência do potássio? Fraqueza muscular. Ora, se ele participa ali na ação ó, de músculos, logicamente, a falta do potássio vai ocasionar fraqueza muscular, paralisia, náusea e falência do coração. Eita, será que o potássio é importante para nós? E agora falamos do magnésio. O magnésio, como a gente já comentou, né, é um cofator muito importante de algumas enzimas e no caso das plantas, ele faz parte da molécula da clorofila. A clorofila, então, é um pigmento responsável pela fotossíntese e o magnésio ele faz parte dessa molécula de clorofila aqui. E onde que a gente encontra esse magnésio? Em grãos integrais, hortaliças de folhas verdes. E qual o sintoma de deficiência do magnésio? Distúrbios no sistema nervoso. E agora vamos falar do fósforo. O fósforo, gente, ele é muito importante na síntese de nucleotídeos, do ATP e dos fosfolipídios. Os nucleotídeos são as partes que formam o nosso DNA e o nosso RNA, que são componentes do nosso material genético. Já o ATP, ou adenosina trifosfato, eu nem vou escrever aqui porque é um nome muito grande, adenosina trifosfato, é a molécula de energia das nossas células. É como se fosse assim a moeda de energia das nossas células. A célula só aceita esse ATP como energia e o fósforo participa na formação desse ATP aqui. E também na formação dos fosfolipídios, o fósforo participa. O fosfolipídio é componente das nossas membranas celulares. Então, tudo isso aqui o fósforo participa, mas também participa na formação de ossos e dentes, juntamente com o cálcio na formação de ossos e dentes.
Onde que a gente encontra esse fósforo? O fósforo vai ser encontrado principalmente em derivados de leite, como a gente já comentou, queijo e iogurte, também em carnes e grãos. E quais os sintomas de deficiência do fósforo? Fraqueza, perda de minerais dos ossos, ora, se juntamente com o cálcio ele participa da formação dos ossos, logicamente a deficiência no fósforo vai ocasionar então perda de minerais e dos ossos e também perda de cálcio, ok? Continuando agora falamos do ferro. O ferro, como a gente já conversou antes, é um componente muito importante daquela proteína presente no nosso sangue e tem a função de transportar oxigênio, que é a hemoglobina. Sem o ferro, a hemoglobina ela não consegue transportar o oxigênio de um lado para o outro. Então, o ferro tem uma grande importância nesse transporte de oxigênio, mas ele também é um importante cofator de enzimas, como a gente falou lá do magnésio, e também um importante cofator de enzimas. O ferro também participa no auxílio da ação dessas enzimas. Então, ele é um cofator de enzimas. Onde que nós encontramos ferro? Em carnes, principalmente no fígado de animais. Lembra lá quando você era criança, ou até hoje, né, quando você está lá com algum sintoma de anemia, sua avó fala assim para você: "Ah, menino, tem que comer fígado, e fígado é bom para anemia". Então sua avó tá certa, porque principalmente nessas carnes que a gente vai encontrar o ferro, mas também em fósforo, em legumes, grãos integrais, hortaliças de folha verde escuro também tem bastante ferro. E quais os sintomas da deficiência do ferro? A anemia por deficiência de ferro, que é uma anemia que eu vou escrever aqui embaixo, ó, que é a anemia ferropriva, que é um tipo de anemia ocasionada pela deficiência de ferro, apesar de, gente, da gente só precisar de mais ou menos 15 miligramas de ferro por dia, a anemia por deficiência de ferro talvez seja o tipo de anemia por deficiência mineral mais comum no mundo. Então, a falta de ferro vai ocasionar nessa tal dessa anemia ferropriva também fraqueza e debilidade na imunidade. E agora vamos falar então do iodo. O iodo, ele é muito importante na composição do hormônio da tireoide, que vai controlar o nosso metabolismo. E onde que a gente encontra esse iodo? A gente vai encontrar o iodo no sal de cozinha, que é iodado artificialmente. Provavelmente, se você olhar uma embalagem de sal de cozinha, você vai ver lá sal de cozinha iodado, mas também encontramos o iodo em frutos do mar. E o sintoma da deficiência de iodo é o bócio ou o aumento da glândula tireoide. E por último, vamos falar do flúor. O flúor é muito importante na manutenção da estrutura dos dentes. Provavelmente em algum momento aí você foi no dentista aí na sua vida e o dentista falou assim: "Ah, a gente vai ter que fazer uma aplicação de flúor nos seus dentes", justamente por causa da importância desse flúor na manutenção da estrutura dental. E onde é que a gente encontra esse flúor? O flúor ele vai ser encontrado na água potável, a água que vem aí da empresa de água da sua cidade provavelmente vem com flúor, alguns tipos de chá e frutos do mar também têm flúor. E qual o sintoma da deficiência do flúor? Logicamente, o enfraquecimento dental, já que o flúor ele é bem importante aí na manutenção da estrutura dos dentes. Gente, nós falamos aqui hoje, a gente falou de 9 tipos de sais minerais. Só que existem pelo menos 15 tipos de sais minerais importantes para o funcionamento do organismo humano. Então, eu vou deixar uma tabela aqui na descrição desse vídeo. Eu vou deixar um link para você baixar uma tabela com esses sais minerais para que você dê uma olhada. Normalmente, nas provas que eu tenho visto, claro que eu não vi todas as provas do mundo, né? Mas as provas que eu tenho visto cobram mais esses 9 aqui que a gente falou hoje. Mas possa ser que surja algum dos outros que a gente não viu. Então é importante você dar uma lida nessa tabela que eu vou deixar aqui. E agora, como sempre, para terminar, vamos fazer um exercício. E é uma questão lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Associe os elementos químicos da coluna superior com as funções orgânicas da coluna inferior. Eu coloquei as colunas aqui na esquerda e na direita para economizar espaço, mas vamos lá. Então, ele quer saber a sequência numérica correta de cima para baixo. Vamos ver aqui, gente. Olha só. Quando você vê esse tipo de questão aqui, provavelmente você não vai se lembrar qual a função de todos esses sais minerais aqui. Então, eu aconselho que você olhe aqui, dê uma boa olhada aqui na lista e dê uma boa olhada aqui na função. Veja qual você se lembra, preencha o que você se lembra e depois tente fazer uma correlação daqueles que você não se lembra, ok? Então, vamos lá, vamos ver aqui, ó. Formação do tecido ósseo. Formação do tecido ósseo, a gente já sabe que é o cálcio. Então, aqui, 4, ok? Transporte de oxigênio. Transporte de oxigênio, a gente já sabe que é o ferro. Então, aqui, 6. A assimilação de energia luminosa. Eu falei para vocês que um sal mineral presente na clorofila, que vai fazer parte da fotossíntese, que é a transformação da energia luminosa em energia química, é o magnésio. Então, aqui vai ser o 1. Equilíbrio de água no corpo. Equilíbrio de água no corpo tanto pode ser o sódio como pode ser o cloro, né, que vai formar lá o NaCl, que é o sal, ok? Como não tem o cloro aqui na nossa lista, ó, a gente já mata que é o sódio. Então aqui vai ser 5. Transmissão do impulso nervoso. Quem desses aqui vai fazer parte da transmissão do impulso nervoso? Só faltou aqui o iodo, que a gente não correlacionou ainda, e o potássio, magnésio, a gente já correlacionou. O iodo, ele faz parte da formação dos hormônios da tireoide, que vai controlar o nosso metabolismo. Então, não é o iodo, só sobra para nós o potássio, que é o 2. Aí vamos ver aqui qual é que tem essa sequência. 4, 6, 1, 5 e 2 é a letra C de carbonato de cálcio. Então é isso, minha gente. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha ajudado vocês. Se você gostou dessa aula, deixa seu curtir aqui para que o YouTube entenda que essa aula é relevante e a gente consiga espalhar aí a palavra da biologia pelo mundo afora, ok? Então é isso. Até mais e até a próxima.